Bom dia de novo. Irmãs, que alegria estar aqui com vocês. Eu estava vendo 32 anos. Eu já ouvia falar desse trabalho há uns 3 anos, mais ou menos. Mas é a primeira vez que eu estou aqui. E eu estou radiante de alegria de estar com vocês, de conhecer esse trabalho das irmãs. E a gente está sendo muito bem recepcionada, né? Coração quentinho, graças ao Senhor. Obrigada pelo carinho de todas vocês. Eu me chamo Eliene, sou da Casa de Oração de Carmo do Cajuru. Nunca viu no mapa. Eu também não tinha visto, até eu ir para lá. Mas é uma cidadezinha a 105, 110 quilômetros de BH. Estamos mais ou menos perto, né? E eu vim com as minhas filhas, como eu já apresentei para vocês, a Ana e a Júlia, vim com a Ladir, que algumas de vocês também já conhecem, né? E eu gostaria, como eu não conheço as irmãs que me convidaram eu não conheço. Quem são as irmãs de Lafayette, aqui de Bairro de Lourdes, né? Por favor, fiquem em pé. Uau! Prazer, irmãs! E as demais irmãs, eu não vou saber citar o nome, tá, gente? De quem são os bairros, os lugares que estão aqui, mas eu acredito que vocês estejam tão felizes quanto eu de estarmos aqui. E como a nossa irmã falou anteriormente, vamos nos assentar, nos quedar aos pés do Senhor. Eu creio no poder da palavra do Senhor, a divina palavra, ela é transformadora. Eu creio no poder dela e por isso nós podemos nos assentar, acalmar o nosso coração e ouvir a voz do Senhor para nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? O nosso tema. Eu bebo bastante água, deixa eu até deixar. O nosso tema são mulheres improváveis, imperfeitas, mas escolhidas. E aí, eu achei muito interessante, eu estava lendo na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Tem hora que a gente pensa, para que tem genealogia na Bíblia, né? Quem está lendo a Bíblia toda, chega em número, você fica assim. Mas não pode pular, tá? Porque se você pular, você não pode falar assim, eu li a Bíblia inteira, certo? Então não pode pular. E aí nós vamos ver aqui na genealogia de Jesus tirar lições importantes para a nossa vida. Irmãs, eu estive pensando assim, eu e você nascemos em uma família que nós não escolhemos, certo? Talvez, se eu tivesse escolhido, eu teria feito algumas mudanças. Uma família que falasse baixinho, né? Comportadinha, com mais poder aquisitivo de repente, né? A gente ia pensar em alguns detalhes. Mas o Senhor Jesus, o Messias, ele teve a sua genealogia, a sua geração toda, e nós vamos ver que foram de mulheres, de homens, de pessoas que eu também não gostaria de fazer parte. E sabe por quê, irmãs? Porque ele veio para se identificar com as nossas fraquezas. Ele veio para viver como homem, ser humano. Então, aqui não há família perfeita, ufa, né? Não há família perfeita. E o Senhor Jesus veio fazer parte de uma família imperfeita. Em Mateus, primeiro, antes disso, eu gostaria de falar sobre o tema. Improvável. O que é improvável? Aquilo que não se pode provar, né? Primeira coisa assim no dicionário. E também o que não tem probabilidade. E o que é imperfeito? Aquilo que não está acabado, incompleto, inconcluso. E escolhido é ser relacionado ou nomeado para ser ou fazer alguma coisa que foi objeto de preferência, de escolha, preferido. Esse é o significado dessas palavras. E na era passada, quando nós vemos tanto lá em Números, toda vez que se fala de genealogia, nós vemos que não é citado o nome de mulheres.
Não é, as mulheres não eram contadas, elas não eram mencionadas. A maioria delas foi a mulher do fulano de tal, a filha do fulano de tal. Não se mencionava o nome das mulheres, elas não tinham importância na sociedade. E nós vemos que na genealogia do Messias, o esperado das nações, menciona-se o nome de 4 mulheres. É ou não é intrigante? Chamou minha atenção. Quem são essas escolhidas? O que tem nessas mulheres para serem registradas, eternizadas na palavra de Deus? As únicas mulheres que é mencionado em genealogia e foi na genealogia de Jesus. Vamos ver, você abriu Mateus capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então, nós vemos aqui o nome de 4 mulheres que foi mencionado na genealogia, trava-língua, de Jesus. Tamar, nós vemos, Raabe, Rute e Batseba. Quem são essas mulheres? Vamos pensar um pouquinho sobre elas? Eu me lembro de pelo menos 2 Tamar na Bíblia. Uma era filha de Davi, mas não é essa a nossa personagem. E essa Tamar nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 38. Vamos voltar? Gênesis capítulo 38. Do versículo 1 ao versículo 26. Só como é uma leitura um pouco extensa, nós não vamos ler. Para quem conhece, vou relembrar para vocês, e para quem não conhece, eu vou apresentar quem foi Tamar. Tamar, lá no tempo de José, a história de José do Egito, seus irmãos o venderam como escravo para os midianitas. Lembra dessa história? Ok. Nessa época, depois que José foi vendido por seus irmãos, um dos seus irmãos, chamado Judá, ele saiu do meio da sua família, dos seus pais, foi para outra cidade e conheceu lá uma mulher cananeia, de um outro povo. E ele se casou com essa mulher e ele teve 3 filhos. Ó, anota aí os nomes, que chique. Onã e Selá. Ele teve 3 filhos. Aí, os pais escolhiam as esposas para os seus filhos, né? E aí, Judá escolheu Tamar para se casar com Tamar se casou com porém a Bíblia conta que era um homem perverso e Deus o matou antes que ele tivesse filho com a Tamar. E aí, naquela época, quando morria o filho mais velho, o mais novo teria que se casar com a mulher para que desse descendência para o mais velho. Então, o morreu, a Tamar, o Onã se casou com a Tamar para que o filho deles fosse descendente de Onã olhou e falou, quero não. Onã se casou, mas se recusou a engravidar a Tamar. E aí, o Senhor o matou. Ele também morreu. E aí, Judá, Selá era o 3º filho, era o próximo da lista para se casar com a Tamar. A Tamar teria que se casar com o cunhado, era a única forma legal dela ter um filho, né? E aí, o Selá ainda era pequeno, não estava na idade de casar. E também Judá estava assim, o que está acontecendo com essa Tamar, né? Já morreu 2 filhos, vou dar o Selá, não. Vou deixar o Selá aqui. Falou para Tamar, volta para a casa dos seus pais, fica lá, tinha esse costume de pôr a roupa de viuvez, né? Fica lá na casa dos seus pais. Quando o Selá já tiver um rapazinho, eu levo ele para se casar com você. Tamar fez assim.
vestiu a sua roupa de viúva, se comportou como tal e foi para a terra dos seus pais, na casa dos seus pais e ficou lá. Aí ela começou a perceber que o tempo estava passando, Selá já era um rapaz, mas Judá não trouxe Selá para Tamar. E aí ela ficou sabendo que um dia Judá iria passar na cidade dela, na cidade que ela estava morando, para tosquear as ovelhas, os seus animais. E aí ela teve uma ideia. Ela se vestiu de prostituta cultual, que era muito comum naquela época, se colocou ali à entrada da cidade e se colocou ali esperando Judá chegar. Judá passou com seu colega, seu amigo lá que estava com ele, o Adulamita, e aí ela se insinuou para ele foi se deitar com ela, achando que era uma prostituta. A Bíblia diz que ela estava com o rosto coberto. E aí, a Tamar falou assim pro Judá: como que você vai me pagar? Aí ele falou assim: ó, vou te dar um cabritinho, né? Te dou um cabritinho, é o mineiro falando. Vou te dar um cabritinho como pagamento. Aí ela falou assim: tá, você vai me trazer um cabritinho depois, só que eu quero uma garantia de que você vai me pagar. Ele, tudo bem, então eu quero o seu cordão, eu quero o seu cajado e eu quero o seu anel, quero servir como selo, né? Eu quero o seu anel. Ele, tudo bem. Aconteceu e ela ficou com esse penhor, essa garantia. E aí, o Judá foi cumprir a sua promessa, mandou o Adulamita lá, o seu colega, ir lá levar o cabritinho para Tamar. Ele chegou, não tinha Tamar. Não tinha prostituta naquele lugar. E aí o amigo dele falou assim, olha, cadê a moça que ficava sentada aqui? Não, sentada eu que estou falando, né? Uma moça que ficava aqui. Aí ele falou assim, não tem nenhuma prostituta que fica aqui. Aí eu, ai, não falou ai também não, eu que estou falando. Eu fiquei mineira de verdade, não fiquei? Eu estou me identificando bem, então. É que assim, eu sou paulista, né? Mas eu estou muito mineira, não estou? Mas aí, então, ele não encontrou a Tamar. E aí, chegou para ajudar e falou, olha, não achei a mulher. E falou, tudo bem, pelo menos eu tentei, ela não estava lá, mas pelo menos eu tentei cumprir o meu compromisso. Passado 3 meses, a Tamar ficou grávida. E qual o costume da época? Chegou aos ouvidos de Judá que Tamar estava grávida. Judá falou assim, leva ela para fora e vamos queimá-la viva. É o castigo da época. A Tamar foi pega, foi sendo levada para fora, ela, só um minutinho. Fala a minha, tá, gente? Só um minutinho. Pega esses pertences aqui, faz favor, mostra para o Judá. Vocês estão me levando lá para fora, tal, mas mostra aqui para o Judá, fazendo favor. Aí mostrar para o Judá. Judá olhou e falou assim... Primeiro ela falou, pergunta se ele reconhece de quem esses objetos, porque eu estou grávida do dono desses objetos. E Judá falou, é meu. Então, ela é mais justa do que eu, né? Porque já que eu não dei o meu filho, né? E aí, a Tamar estava grávida de gêmeos. E ela teve 2 meninos, com nome também bem assim exótico, sabe? Ela teve ai, gente, como é o nome dos meninos? Peraí que eu vou achar. Pérez e o Zerá. Até teve um assim no finalzinho, se você ver na sua Bíblia, no versículo 30, no versículo 29 e o 30. Dá até um negocinho assim quando a gente escuta, porque a gente que é mãe, sabe? Porque quando ela foi dar à luz, aí teve uma criança que saiu com o bracinho para fora. Aí a parteira foi e colocou um cordãozinho nele assim vermelho, e ele entrou, o outro foi que nasceu. Só que ela falou, não, o primogênito era o outro que estava com um cordãozinho. Aí já me dá uma dor, dá uma gastura de imaginar, né? Mas ela teve esses 2 filhos. E aí nós vemos nessa história de Tamar que ela não fazia parte do povo de Deus, ela não agiu da maneira mais correta, né? Ela enganou, porém, ela foi escolhida para fazer parte da linhagem real. A nossa próxima personagem é a Raabe.
A história de Raabe é mais conhecida, né? E nós vamos encontrar em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Versículo. Na verdade, é o capítulo todo. Mas, para nós não nos demorarmos aqui, nós não vamos ler. Também vou relembrar vocês a história de Raabe. Raabe era uma mulher prostituta que morava na cidade de Jericó, uma cidade no qual o Senhor já havia condenado. Ele disse: eu eliminarei Jericó. E os espias, nos quais o Josué, o sucessor de Moisés, enviou 2 espias para a cidade de Jericó, dar aquela espionada, averiguar a entrada da cidade, como é que faz, como é que acontece. Só que o rei ficou sabendo que haviam entrado 2 espias dentro de Jericó. O que o rei fez? Mandou soldados atrás. E eles entraram no estabelecimento de Raabe. E entraram no estabelecimento de Raabe e ela os escondeu ali, quando soube que os soldados estavam atrás deles. Eles o procuraram, chegaram lá, sim, estiveram aqui, porém já foi. Foi por aqui, ó. Vai por aqui assim. Eles foram mais ou menos por aqui assim. E os homens estavam escondidos lá no terraço da Raabe. Por que Raabe fez isso? Ela temia o Deus de Israel. Ela sabia do poder do Deus de Israel. Ela falou: já sei, já ouviu falar o quanto o Deus de vocês é poderoso. Havia temor em seu coração. E ela chegou para os homens e falou: olha, eu escondi vocês, mas eu sei, há temor em toda a cidade de Jericó, está todo mundo morrendo de medo, porque a gente sabe que o Deus de vocês é poderoso, mas assim como eu protegi a vida de vocês, eu peço, proteja a minha vida e a vida da minha família. E eles falaram: ó, vou te dar esse cordão aqui, vermelho, você vai colocar na janela da sua casa e coloque toda a sua família dentro de casa. Todos que estiverem dentro de casa, nós garantimos que serão protegidos pelo nosso Deus. O Senhor protegerá a sua família. E Raabe, com temor assim, ela fez. Colocou os seus familiares, seus pais, colocou todo mundo para dentro. E aí aconteceu aquela destruição de Jericó. Nós vamos ver isso já no capítulo 6. No capítulo 5, finalzinho do 5, nós vemos a destruição de Jericó, a queda de Jericó, uma história maravilhosa que nós não vamos entrar nela agora, porque não é esse o nosso foco, né? Mas a família de Raabe, todos que estavam dentro da casa foram protegidos, foram salvos. E a cidade de Jericó foi exterminada. Depois que eles guerrearam, que mataram todos, eles tiraram. É interessante que Josué ainda falou para os espiões, né? Vai lá e tira daquela casa aquela mulher que vocês prometeram ajuda, né? Então eles foram lá, tiraram toda a família de Raabe de lá e a Raabe, saindo de lá, a cidade foi totalmente aniquilada e depois ainda colocaram fogo. O Senhor não queria que sobrasse nada de Jericó, mas sobrou Raabe e a sua família. Ela foi escolhida, a prostituta foi escolhida e foi retirada de Jericó, foi protegida e ela se tornou parte do povo de Israel. Eles a receberam por causa do temor a Deus que havia em seu coração. Então nós vemos a nossa segunda personagem, uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, pelo contrário, fazia parte da cidade que estava condenada. Ela não tinha uma boa conduta, mas ela foi escolhida para ser a mãe de Boaz. Ela foi a segunda sogra de Ruth. E aí nós temos a nossa terceira personagem, que é quem? Ruth. A Ruth. Tem um livro na Bíblia com o nome dela, né? E ela foi bisavó do rei Davi. Fez também parte da linhagem real. Uma mulher moabita, um povo inimigo de Israel. Ela não fazia parte da linhagem de Israel. Uma mulher, gente, que não possuía direito algum, mas se tornou, ao longo da história, um símbolo até da igreja de hoje, né? Porque ela não fazia parte da aliança, não fazia parte das promessas, mas Deus a escolheu e a elegeu e deu a ela direitos, deu a ela um resgatador, assim como nós hoje.
né? Recebemos um resgatador. Não éramos do povo da aliança, mas nós hoje temos o mesmo direito em Cristo, nosso resgatador. Essa é a história de Ruth. Temos aí, então, a nossa quarta personagem, que é a Batseba. Todo mundo também conhece a Batseba, né? Todo mundo já ouviu falar da Batseba. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 11. A partir do, aliás, é o capítulo 11 todo, do versículo 1 ao versículo 26. E eu estou lá em 1 Samuel. Espera aí. A Batseba, ela fazia parte do povo. Tanto é que o seu esposo, o Urias, era um soldado, um dos valentes do rei Davi. Ela fazia parte do povo do Senhor lá, né, do reinado de Davi. A maneira como ela se tornou parte da família real, que não foi assim, né? A maneira mais comum, mas também que não foi por culpa dela, né? Foi consequência das atitudes. Davi estava no seu palácio, Batseba estava, eu imagino assim, tá, gente? Tipo, o palácio é uma coisa bem grandona, assim, né? E ele tinha uma visão privilegiada, né? Do restante da cidade, e ele viu a Batseba toda linda, toda bonita, ela estava se banhando. Não vamos entrar nesse mérito. E ela estava lá e Davi a viu e a desejou. E traz aquela mulher para mim. Ele queria saber se ela tinha marido? Quis não. Traz aquela mulher para mim. Trouxe a Batseba para o palácio, engravidou a Batseba, porém aquele filho que ela teve não sobreviveu, né? Porque o Senhor realmente puniu o pecado de Davi, né? E nós vemos que a maneira, né, como ela se tornou parte da família real não era a maneira mais correta, mas não por escolha dela, mas o fato é que Deus a fez ser a mãe do rei mais rico e mais sábio da história da humanidade. A Bíblia diz que não houve antes dele e nem depois dele nenhum homem mais rico e mais sábio do que Salomão. E Batseba foi escolhida para ser, não somente depois, futuramente, a rainha, né? A mulher de Davi, como para ser a mãe do rei Salomão. E ela também fez parte da genealogia de Jesus. Essas 4 mulheres que nós vemos aqui foram escolhidas para estar com seus nomes registrados. E assim, aos nossos olhos, nenhuma dessas mulheres mereciam estar onde estiveram. Viver o que viveram. É ou não é, gente? Nenhuma delas tinha um comportamento assim, a gente fala, essa daí até que vai. Nenhuma delas estava ali por merecimento, por boa conduta. Nenhuma delas esteve registrada ali porque mereciam, mas porque o Senhor as escolheu. Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 26 ao verso 31. Acharam? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Não, escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é,
para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, aleluia, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus nos escolheu, amadas, para mostrar ao mundo que o poder, que a glória é dele. O poder e a glória é dele. Deus não nos escolheu porque nós somos bonitinhas, boazinhas, dignas. Não somos. O Senhor nos escolheu porque Ele é bom. E a tua palavra nos garante. Ele pega o que são fracos para confundir os que são fortes. Não é? Isso nós vemos claramente na vida dessas 4 mulheres, nessas histórias. Não fazia sentido nenhum, pelo menos para mim, aquelas mulheres. Mas o Senhor queria mostrar o seu poder e a sua glória e a sua misericórdia. A sua misericórdia de transformar aquilo que não era para ser, para transformar aquilo que ninguém dá valor em algo que hoje é, né? Hoje é. Nós somos hoje escolhidas pelo Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 3. Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao verso 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. No versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. O Senhor já havia nos escolhido. Como é confortante essa palavra. Para o meu coração é. Porque não depende das minhas escolhas, não depende do que eu fiz para merecer. É por Ele que eu fui escolhida. É para Ele que eu fui escolhida. Né? Não foi pelos meus méritos, assim como aquelas mulheres, mas foi pelos méritos de Cristo. Isso é graça. Somos herdeiras pela graça do Senhor. Um favor imerecido. Nem eu e nem você temos nada em nós que seja atraentes, que seja dignos diante do nosso Deus. Mas mesmo assim, antes que eu pudesse escolher, fazer minhas escolhas, antes que eu pudesse até de pecar, Ele já havia nos escolhido a mim e a você. Ele não me escolheu por méritos próprios, grave isso. Ele escolheu por quem Ele é. Efésios ainda, no capítulo 5, no versículo 15 ao 17. Nós vemos que nesses versículos, nós temos em nossas mãos um manual de conduta para vivermos. Vivemos de maneira que agrade ao nosso Senhor. Já entendemos, irmãs, que Ele não nos escolheu porque sou uma pessoa boa, porque eu mereço, mas por quem Ele é. Eu não o escolhi, mas Ele primeiro
me escolheu, antes de eu nascer, ele já havia me escolhido. E no versículo 15 ao versículo 17, ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa é a recomendação do Senhor para nós. Vivamos aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aqui nesses versículos diz que os dias são maus. Como nós estamos entendendo isso agora, não estamos? Cada dia uma coisa se confirma, a gente vê que difícil. Os dias são maus. Senhor, está pesado, está difícil. Mas nós temos um manual de conduta diante do Senhor. Nós vamos viver para Ele. E vamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para nos enchermos, transbordarmos mais dele. Esse mundo precisa de Jesus. E nós temos em nós, irmãs, algo de valor inestimável, que é o próprio Cristo. Aquele que se entregou por nós, que nos deu a chance, a oportunidade, a graça de vivermos para Ele. É uma alegria, irmãs, estarmos aqui, sabe? Porque poder falar desse nome, o nome que está acima de todo nome, o nosso coração tem que transbordar de alegria, de falar, de viver, de mencionar, de mostrar para as pessoas quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Salvador. O nosso manual de conduta é viver sempre transbordante dele. Transbordar é o quê? Encher e entornar, derramar na vida de outras pessoas aquilo que nós temos recebido do Senhor. Ele nos escolheu por Ele e para Ele. Se é para Ele, quem que a gente tem que perguntar o que a gente tem que fazer? Para Ele. Nós não fazemos segundo a nossa vontade, segundo os meus gostos. É porque eu não gosto muito assim. Nós fazemos para Ele. E que oportunidade, irmãs, como mulheres. Nós vemos o quanto o Senhor Jesus valorizou as mulheres. As mulheres estiveram presentes no ministério do Senhor Jesus. Elas ajudaram. As mulheres estiveram presentes no túmulo do Senhor Jesus. Foram as primeiras a primeira a ver o Senhor Jesus. Dizem as más línguas que é porque elas iam espalhar a notícia. Mas eu acho que não era por isso. Não, tem nada a ver, né? Não era por conta disso. Mas o Senhor Jesus sempre valorizou. E eu acho muito interessante isso, porque elas estavam registradas, estão registradas na genealogia do Senhor Jesus. O Senhor nos ama, Ele nos escolheu. E assim, a maior posição que eu e você podemos encontrar nesta vida é ser filha, é ser herdeira do Senhor. Ah, irmãs, não sei, aqui pode ter irmãs com várias profissões, pode ter gente aqui com profissão assim muito elevada, de irmãs cultas, não conheço, né? Irmãs assim, muito mais de conhecimento elevado, mas não há lugar melhor do que ser filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Desde pequena, assim, as minhas filhas estavam. E eu sempre tive no meu coração assim, nunca desejei uma profissão para as minhas filhas. Sabe assim, de falar, eu quero. Não tenho nada contra, tá, gente? Mas no meu coração, nunca pensei assim, minha filha vai ser médica, minha filha vai ter tal profissão, minha filha. Eu sempre pensei, elas escolhem o que elas quiserem ser, mas que sejam filhas dele. Que sejam filhas do Senhor. É um lugar mais elevado que eu, como mãe, posso desejar para uma filha, é ou não é? É o melhor lugar que eu desejo, que eu tenho certeza que você deseja. Então, de repente, você pode estar entristecido que o seu filho não está seguindo aquela profissão que você gostaria, não está seguindo aquilo que você acha que é mais rentável,
Mas assim, deseje para o teu filho, deseje para a tua casa que eles sejam todos escolhidos por Deus, que eles sejam todos salvos pelo Senhor. Porque não existe profissão, não existe lugar, não existe mérito maior de Cristo do que nos colocar como suas filhas. Nós somos co-herdeiras com Ele. Ah, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a alegria que eu estou, sabe o que é? Porque eu estou encontrando aqui, estou conhecendo irmãs, irmãs mesmo, né? Somos irmãs por Cristo. Ele nos unifica, nos torna umas, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, né? Com tudo, cada uma do seu jeito, nós somos irmãs. E eu tenho o maior prazer de conhecer cada uma de vocês, de rever aquelas que eu já conheço e de conhecer novas irmãs, porque somos da mesma família, somos as escolhidas, somos improváveis, somos. Somos imperfeitas, somos ou não? Somos. Mas nós somos pelo Rei Jesus. Glória a Deus por isso. E cada acontecimento da nossa vida, irmã, da minha e da sua, tem momentos, digamos que a maioria deles, que não faz o menor sentido, né? Senhor, por que está acontecendo isso? Por que dessa maneira, Senhor? Tem momentos que nós não compreendemos, mas nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida não é acaso. A nossa vida é conduzida por um autor. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, irmã, não sei o que é, mas é o Senhor que está escrevendo a sua história. É o Senhor que está escrevendo. Confie. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele está escrevendo a minha e a sua história, mesmo que você não entenda. Mesmo que não está fazendo sentido, Senhor, está tudo bagunçado. Eu acho que isso que está acontecendo não deveria estar acontecendo. Ele é o autor da sua história. Ele é o autor da sua história. Creia nisso. Eu fico imaginando aqueles tapetes. Hoje em dia não se vê muito aqueles tapetes que eram feitos no tear, né? Era feito do lado avesso. Você olhava aquelas cores tristes, sombrias, não faz o menor sentido. Mas o artesão sabia o que estava fazendo. Quando ele começava, ele já sabia o final. Mas a gente que chega e olha, vou querer comprar esse negócio, não. Tá feio, tá tudo bagunçado. Quando ele termina, que vira do lado direito, aquela linda paisagem, aquele desenho maravilhoso, assim a minha e a sua vida. Nós não entendemos muitas vezes o que está acontecendo, porque essas cores estão tristes nesse momento, Senhor. Calma! Quando ele concluir a obra, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Nós temos promessa. Nós temos promessa. Creia na promessa do Senhor. Ele é fiel. E Ele é fiel à sua palavra. E é nisso que nós podemos nos apegar. Somos escolhidas para fazer a sua vontade. Renunciar às minhas vontades é o maior prazer que nós temos. Porque as nossas vontades oscilam. Hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu não gosto. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Nós oscilamos o tempo inteiro, mas Ele é imutável. E nós podemos crer nos seus planos que são eternos e gloriosos para a nossa vida. Amém? Nós cremos nos planos do Senhor para as nossas vidas. Irmãs, eu gostaria de deixar... Eu não quero que vocês enjoem de mim aqui, né? Eu gostaria de deixar com vocês o texto de Filipenses. Está escrito ali. Vamos ler juntas? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Até mais tarde, queridas. Obrigada.